Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Alisson Paiva, aqui do Ministério Nação de Cristo, em Minas Gerais. E eu estou aqui hoje com a Valdirene, com seu filho Vitor. E nós estamos aqui para dizer para você que Deus ainda opera milagres. Nós estamos aqui para contar para você uma história que com certeza vai fortalecer a sua fé e tocar em seu coração. E eu queria perguntar para Valdirene, conta para a gente realmente o que aconteceu com vocês nos últimos dias. Foi uma situação bem complicada, pastor. Em abril, meu marido ele foi diagnosticado com Covid. Eu e o Vitor até então estávamos só apenas em quarentena em casa, mas depois de 5 dias tivemos alguns sintomas e fizemos o teste também. Tivemos o diagnóstico de Covid. Então, lá em casa, os 3 pegamos Covid e foi um momento assim, bem complicado, mas ficamos em casa porque esperávamos passar por aqui dali com uma forma bem tranquila em relação a essa doença. E aí, Val, e realmente foi tudo tranquilo, terminou tudo bem, passou os dias, vocês se recuperaram? Ou o que aconteceu? Conta pra gente. Não foi como a gente esperava. No 9º dia de quarentena, meu marido Jair, que também já é do grupo de risco, ele precisou ser hospitalizado com falta de ar, tendo que ficar internado, tomando oxigênio. Eu fiquei bem ruim, mas até então fiquei em casa também, e o Vitor de nós 3 é o que estava melhor em relação à Covid. Quando foi o Jair, meu esposo ainda internado, quando foi no 12º dia de quarentena que eu estava com o Vitor em casa, o Vitor na madrugada de um sábado para o domingo, ele passou mal, com a saturação muito baixa e teve também que ser hospitalizado e aí virou um caos. Eu em casa, meu marido e meu filho internado. Só que o Vitor, ele teve uma complicação devido a ele ser de alto risco, né? Devido ao problema dele, desde quando nasceu, ele teve hidrocefalia, então ele veio tomando remédio controlado, então isso tudo gera um grupo de risco devido à dificuldade dele. Ele foi internado no dia 25, quando foi no dia 26, eles estando no hospital, me ligaram, eram mais ou menos às 9 horas da noite, já falando que ele não ia ficar só no oxigênio, que ele ia ser entubado. Isso para mim foi um impacto muito grande, porque eu estava sozinha em casa, né, com o apoio da minha irmã, que estava nos ajudando, e meu marido no hospital. E aquilo ali para mim foi um caos. Meu marido estava só no oxigênio, e o meu filho, um dia de internação, já falavam comigo dele ser entubado. E naquela mesma noite ele foi entubado. Aí que começou uma luta bem grande para nós. E me conta uma coisa, Valdirene, como que você fez para contar para o Jair, quando ele estava no hospital, que o Vitor tinha sido internado também e que estava para ser entubado a qualquer momento? Como que você fez isso? Então, pastor, na realidade, Jair ele só ficou sabendo que o Vitor tinha sido entubado quando ele voltou para casa. Ele até então só sabia que o Vitor tinha sido internado, que o estado dele não era grave, mas da intubação ele só ficou sabendo quando ele voltou para casa. Tá vendo, pessoal? São situações que a gente vive e que muitas vezes a gente não percebe, né, a gravidade ou a intensidade. O fato eu até perguntei para a Valdirene, mas para que vocês entendam, a verdade é que ela estava em casa, com pneumonia, passando mal, se recuperando. O esposo dela estava no hospital, no oxigênio, lutando também, né, contra o Covid-19, e o filho estava internado e a todo tempo os médicos já mostrando um horizonte onde ele seria entubado, e ela podia falar com algumas pessoas, mas a pessoa que mais, né, que sempre esteve do lado dela, a pessoa mais importante da vida dela, que era o marido, ela não pôde nem contar, porque ele estava em recuperação e existia uma grande preocupação de que, ao saber, né, que o filho estava no hospital internado e iria ser entubado, ele piorasse o estado dele. Então, além de toda a luta psicológica, ela teve que guardar isso tudo com ela para poder tentar, né, ajudar o marido a se recuperar mais rápido.
né? Então, para vocês verem a gravidade da situação. E Valdirene, e aí, como que foi com o Vitor? E como foi a evolução do Vitor no hospital? Então, naquela mesma noite, do dia 26, eles ligaram falando que iria entubá-lo, aí fizeram uma videochamada. Foi a videochamada mais difícil para mim, porque fizeram a videochamada com o Vitor estava com oxigênio, que eles chamam lá, o nível maior que eles podiam colocar nele, dentro, né, de uma observação, e deixaram eu ali conversando com ele, para ele, antes dele ser entubado, e ele não estava entendendo nada, como até hoje eu acho que ele não consegue ter essa percepção do que aconteceu com ele. E ele fala, não, mamãe, preocupa não, que amanhã eu estou aí. E a gente conversando com ele, eu orei com ele, foi uma coisa muito importante, que Deus ainda nos deu esse prazo, nessa videochamada, a gente orar e colocar ele nas mãos do Senhor. Aí então, naquela noite, ele foi entubado, naquela mesma madrugada, ele foi transferido de um hospital para o outro devido a alocação, né, do hospital, que não tinha leito disponível para ele. Ele foi transferido de madrugada para o hospital, né, que ele ia ficar. E ele, estando ali, começou aquela luta a respeito de notícias. Como essa doença, ela afasta realmente o paciente de seus familiares. Ali eu não conseguia notícia, no dia 27 eu estava ali naquela luta, esperando por notícia, fui ter notícia deles no final do dia, isso depois de ligar várias vezes, que a gente teve essa notícia dele, e a notícia nunca era uma notícia animadora. Os médicos já falavam que ele estava em estado grave, que a partir da hora que acontece a intubação é uma coisa, a última recurso que eles fazem, e ali foi 11 dias, né, de notícias, vai e vem. Depois, quando falaram em tirar o tubo, começaram a falar que veio uma febre, que eles não conseguiam identificar de onde estava essa febre. Então foi um período muito difícil para mim. E meu marido, ele só saiu do hospital depois de 8 dias de internação também. Então foi um momento muito difícil aí nesse período que ele esteve entubado. É impossível a gente transmitir tudo da forma que aconteceu, porque tem intensidade de sentimento que só quem passou é que sabe exatamente como se sentiu, o que enfrentou. E ela falou aqui sobre o que aconteceu no mundo físico. E eu gostaria agora de falar um pouquinho, e ela vai falar também, sobre o que começou a acontecer no mundo espiritual. Na verdade, no momento em que a notícia chegou, que eles estavam contaminados com o Covid-19, que estavam começando a enfrentar essa situação, começou-se uma batalha espiritual muito grande. Toda a igreja entrou em oração. Pessoas, ela vai falar sobre isso, sobre quantas pessoas entraram na intercessão pela vida dela, pela vida do Jair, pela vida do Vitor. Querido, e desde já eu quero deixar claro para você, nós cremos no poder de Deus, nós cremos no poder da oração. Esse vídeo, na verdade, é para mostrar e falar para você que Deus é poderoso, Ele pode todas as coisas. Então eu gostaria, Val, que você falasse um pouco sobre como foi essa corrente de oração, essa mobilização espiritual neste momento. Isso foi uma coisa assim que me tocou muito. Ao mesmo tempo, como o senhor falou no início, que meu marido hospitalizado, o Vitor hospitalizado, e eu sozinha em casa, mas eu não estava só. Desde o início, eu já comuniquei a minha igreja, comuniquei os meus pastores, e já foi se levantando na minha igreja, fora da minha igreja, pessoas fora do estado, até fora do país, uma grande corrente de oração. E eu nunca me senti tão acolhida. Ao mesmo tempo que eu estava naquele sofrimento, eu me senti muito acolhida, minha família acolhida. O Senhor levantou anjos, pessoas, sabe, vizinhos que me ajudaram de uma forma assim que eu não sei. Somente Deus pode levar essa bênção para a vida deles, que eu não sei como agradecer o que eles fizeram por mim. Então, no mundo espiritual, houve uma batalha maior ainda, mas uma batalha onde que uniu pessoas, a minha família se uniu de uma forma que há muito tempo eu não via antes. Então, o Senhor levantou vários anjos, várias famílias, várias igrejas
como intercessores. E isso foi uma coisa que eu vou levar para a minha vida inteira, foi uma coisa que me fortaleceu. O dia que eu estava no pó, que eu achava que eu não dava conta, que eu não ia aguentar o que eu estava passando, sempre tinha uma palavra ali para me fortalecer. Pessoas que raramente conversavam comigo e ali me mandavam uma mensagem de conforto. E isso foi muito importante, pastor. Isso foi um ponto muito forte em tudo que aconteceu, porque ali eu estava amparada pelas orações dos irmãos. E eu nunca vivi tanto o impossível de Deus através disso. E isso foi muito claro durante esse período que eu passei com o Vitor e o meu esposo internado. Amém. O Vitor, ele falou pra gente que queria falar só no final. O Vitor, né, é uma pessoa, todas as pessoas aqui da igreja que convivem com ele, gostam muito dele, é uma pessoa carinhosa, atenciosa, um obreiro de excelência. Ele até pediu que ele queria falar só no final. Mas eu queria perguntar, Vitor, para você, como que você, assim, quando você estava no hospital, qual era o seu sentimento? O que você tinha vontade de fazer? Fala um pouquinho para a gente. A voz do Vitor ainda está se recuperando, então está uma voz assim ainda fraca, ele fala um pouco mais forte, mas ele vai falar um pouquinho para a gente. Pode falar, Vitor. Conta para eles que você queria vir embora. Quero ir embora porque Covid não pode morrer. Deus não por isso comigo. Deus, maravilhoso, tão grande. Deus não queja para me morrer. Amém. O que o Vitor acabou de falar aqui, ele fala que Deus é maravilhoso e que ele sabia que ele não ia morrer ali naquela situação. Ele tinha vontade de vir embora, ele sentia falta das pessoas, ele sentia falta da igreja, ele sentia falta de estar perto da família dele. Então, assim, a gente vê que uma situação igual essa, ela impacta todo mundo. Cada um é impactado de uma forma. Eu lembro que teve um dia que eu fiz uma visita rápida na casa da Val, e na hora que eu estava lá, o médico ligou para dar notícia, né, do que estava acontecendo. Aí batia aquela aflição, aquela angústia no coração. Mas a gente estava em oração, a gente sabia que Deus estava no controle, a gente sabia que Deus estava conduzindo aquela situação, né? E logo depois, né, nos dias que se seguiram, as coisas foram acontecendo, e o mais interessante, eu queria até que a Val falasse sobre isso, o mais interessante é que, vamos dizer assim, o pré-diagnóstico dos médicos, o plano dos médicos, eles passaram para ela todo um plano. Ele vai ser entubado. Eu lembro que no dia que eu estava lá, o médico falou com ela, no viva voz, eu estava lá, eu escutei ele falando com ela, que ele iria ficar pelo menos 15 dias entubado, era o mínimo de tempo. Só que Deus tinha outros planos. Existia uma igreja em oração, existia um exército espiritual em oração, e eu queria que a Val contasse para a gente. Val, como foi essa evolução? Foi realmente do jeito que o médico falou? Não. Ele sempre falava, como o senhor presenciou, de uma forma bem negativa. A gente vai ver, ele não está aceitando medicação, os antibióticos não estão fazendo efeito. E Deus falando ao contrário, e Deus sempre provando através da oração dos irmãos, desse grupo de irmãos que levantou, sempre falando que ele ia fazer. E a gente sempre deixou muito claro nas nossas orações. É muito difícil para uma mãe, por mais que a gente queira, né? Eu sempre deixei muito claro para Deus que se cumprisse a vontade dele. A palavra de Deus fala que a vontade dele ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Eu sempre creio nessa palavra de Deus. E ali foi acontecendo, ele dar essa notícia, até que chegou o momento que ele falou que ia tentar tirar o tubo dele. Só que na semana que eles começaram a falar em relação de tirar o tubo do Vitor, eu dei trombose na perna, não conseguia andar. Eu dei trombose que não conseguia colocar o pé no chão. E o médico me ligando, falando que ia tentar tirar o tubo, e estava chegando o Dia das Mães. E eu pedindo a Deus esse presente do Dia das Mães, que era ver o Vitor acordado de novo, tirar o Vitor dali, daquela posição ali tão frágil, né, que as pessoas ficam. E quando chegou no sábado, antes do Dia das Mães, eles me ligaram, o médico me ligou do CTI, perguntando se eu teria condições de estar lá no domingo,
para que eles pudessem tirar o tubo do Vitor. Eu peguei e falei com ele assim, só se eu puder ir de cadeira de roda, eu não estou conseguindo ficar em pé. Ele pegou, autorizou, eu estar dentro do CTI. E foi aí que tudo que começou o milagre de Deus, foi exatamente no Dia das Mães, onde que Deus começou a fazer o milagre dele. Glória a Deus. Para vocês verem, os médicos, né? É claro que nós valorizamos os médicos, nós sabemos que o médico é uma pessoa abençoada, guiada por Deus para salvar vidas, mas o pré-diagnóstico do médico era que ele ficaria 15 dias entubado, as perspectivas, né, as estimativas não eram das melhores, né, o médico sempre ele era muito evasivo ao falar da situação, mas o que Deus proporcionou foi algo maravilhoso, porque em poucos dias, né, o quadro do Vitor foi evoluindo para melhor e as coisas foram acontecendo. E no Dia das Mães, a Val teve esse presente, o Vitor já tirou o tubo, já saiu, né, da intubação e começou a evoluir o quadro dele, ele melhorando a cada dia. E poucos dias depois, ele já estava em casa. E é importante frisar é que, se vocês perceberem, toda a família, né, a Valdirene, o Jair, o Vitor, todos eles ficaram debilitados, né, de alguma forma. O Jair precisou ser internado, a Val não foi internada, mas na reta final deu uma complicação, a trombose, ela ficou alguns dias até sem poder andar. Eu lembro dela estar falando sobre isso, mas Deus estava no controle todo o tempo. Eu quero até deixar essa reflexão. Muitas vezes nós pensamos que Deus no controle é aquela ideia de que tudo vai dar certo da maneira que a gente planejou e que as coisas vão correr perfeitamente bem, mas muitas vezes Deus no controle é mesmo em meio às adversidades, mesmo em meio às complicações, Deus está cuidando de todas as coisas. E agora a família está toda reunida novamente. Como a Val falou, isso tudo que aconteceu serviu para unir pessoas, né, na família dela, na família do Jair, pessoas que já tinham uma relação difícil há muitos anos. Com tudo isso que aconteceu, essas pessoas se uniram, reconciliaram. Hoje a família está toda mais unida e com essa história de fé para contar. O nosso objetivo aqui, através desse vídeo, é dizer para você, não só Covid-19, talvez você esteja enfrentando uma situação dessas, mas em qualquer outra área da sua vida, seja um problema de saúde, um problema sentimental, um problema espiritual, seja em qualquer área da sua vida, o que nós queremos dizer para você é que Deus tem poder para tocar na sua vida. Deus tem poder para mudar a sua história. Deus tem poder para reescrever a sua história, fazendo ela terminar, ela ser conduzida de uma maneira vitoriosa, de uma maneira espetacular. Então creia nisso. Esse vídeo é para fortalecer a sua fé, para fortalecer a sua caminhada. E para terminar, o Vitor tinha pedido, ele quer fazer uma oração. Nós queremos fazer uma oração por você, pela sua família, e aí eu quero dar a oportunidade para o Vitor fazer essa oração. Nós fazemos uma oração para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Convite para tirar todo o mal para Jesus. Abençoa minha vida, abençoa minha mãe. Em nome de Jesus, que Deus pode. Amém. É isso aí, queridos, na simplicidade, na pureza da vida do Vitor, como vocês podem perceber, é que Deus continua agindo nas vidas, nos corações, na família. Val, você quer deixar uma palavra para as pessoas que nos assistem? Eu queria só terminar um pouquinho antes o testemunho, que quando eu cheguei lá para ele ser desentubado, pastor, o que mais me chamou a atenção, ele com a voz bem fraca, eu cheguei perto dele no CTI, ele ainda estava dentro do CTI,
E ele me falou, ele podia ter falado várias coisas, mas uma coisa que ele falou foi: mãe, Jesus, ele é maravilhoso, ele não me deixou morrer aqui. Como ele acabou de falar, foi a primeira coisa que ele citou no CTI. Então, a palavra de Deus foi lançada, é um menino que conhece a palavra de Deus, eu sempre ensinei. Então, que você possa crer no que Deus fez. Ele ficou 11 dias entubado, mais 12 dias internado, foram 24 dias nesse período todo, e Deus trouxe ele de volta. Vai aparecer algumas fotos para você entender qual foi esse processo. O que eu quero dizer para você é que você tem que crer no Senhor Deus, que Ele pode fazer. E creia no poder da oração. Porque foram anjos que Deus levantou, pessoas que Deus levantou para estar orando por mim, para estar me ajudando num período tão difícil. E Deus ouve as nossas orações. E Deus ainda é o mesmo Deus de ontem. E Ele está aqui. É o mesmo Deus que operou milagres. Ele opera hoje, porque meu filho é um milagre vivo. Então basta você crer, porque Deus, Ele é o Deus de milagres. Amém? Amém, que Deus abençoe a sua vida. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Ministério Nação de Cristo, acesse o nosso canal Nação de Cristo TV, é o nosso canal no YouTube. Nós temos também o nosso Instagram, naçãodecristo.sede. Você pode acessar o nosso Instagram e venha caminhar conosco, deixa Deus trabalhar na sua vida, na sua família, e grandes coisas Ele há de fazer por todos nós. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus.